A última coisa que mantinha a guerra de Putin viva deveria estar fora de alcance, escondida da vista, algo tão valioso que nada poderia substituí-lo. Mas a Ucrânia encontrou e a Ucrânia atingiu. A França construiu, a Ucrânia dominou e a Rússia perdeu tudo em um único ataque, quando mísseis Scalp mortais destruíram um centro repleto das armas mais importantes que a Rússia possui. O alvo estava em Donetsk. Lá, a Ucrânia entregou o presente mais letal que a França lhe deu. No aeroporto de Donetsk havia algo indispensável para a Rússia. Instalações de armazenamento de drones começaram a surgir por todo aquele aeroporto, e essas unidades de armazenamento são fundamentais para a estratégia de retaguarda da Rússia. Lançar drones Shahed de Donetsk em vez de dentro da própria Rússia significa que esses drones têm menos distância para percorrer antes de atingirem seus alvos. Menor distância reduz o risco de drones serem abatidos por defesas aéreas ou desviados pela guerra eletrônica. É uma equação simples. Quanto mais próximo o ponto de lançamento do drone, maior o dano causado pelos ataques. Mas a Ucrânia acabou com tudo isso. Em 14 de abril, lançou um ataque combinando vários tipos de munições para acabar com os depósitos de drones que a Rússia construiu no aeroporto de Donetsk. Durante a ação da Força Aérea Ucraniana, mísseis Scalp franceses destruíram os principais ativos russos em Donetsk, acompanhados de outra arma que revelaremos a seguir. Primeiro, o ataque. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia explicou o ocorrido em postagem no Telegram sobre o ataque. Nossas forças atacaram instalações de armazenamento de veículos aéreos não tripulados de ataque, VANTs, perto do aeroporto de Donetsk, no território temporariamente ocupado da região de Donetsk, declarou o Estado-Maior, antes de compartilhar o motivo pelo qual esse ataque foi tão importante. As forças de defesa da Ucrânia seguirão agindo para reduzir as capacidades ofensivas dos ocupantes russos e deter a agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia. O objetivo é enfraquecer a Rússia na retaguarda para que suas ofensivas na frente falhem, e a Ucrânia deixou claro o sucesso do ataque. Para contrariar possíveis alegações russas de que suas defesas aéreas destruíram os mísseis ucranianos antes que causassem qualquer dano, o Estado-Maior divulgou um vídeo comprovando o sucesso dos ataques. Não é um vídeo longo, dura cerca de 20 segundos. Ele mostra tudo o que precisamos ver para saber que a Ucrânia fez exatamente o que disse que fez. 2 alvos circulados parecem estar sendo filmados por um drone de reconhecimento acima. Então, uma explosão massiva. O primeiro alvo é destruído e segundos depois, outra grande explosão elimina o segundo. Depois, vemos as consequências. 2 destroços fumegantes onde antes estavam depósitos de drones. A Ucrânia atingiu o exército russo em Donetsk usando a arma ideal. Mísseis Scalp de fabricação francesa, que são os mesmos que os mísseis Storm Shadow fabricados no Reino Unido, estão na Ucrânia desde 2023. A Ucrânia pode lançá-los de aeronaves Su-24M modificadas e já usou esses mísseis contra alvos militares russos, como navios de guerra, centros logísticos, aeródromos e depósitos de drones. Lançados por via aérea, navios e submarinos, os mísseis Scalp têm um alcance entre 140 e 550 km, ou entre 87 e 341,7 milhas, dependendo da variante. Todos carregam uma ogiva de penetração de alto explosivo de 400 kg, quase 882 libras, tornando-os ideais contra abrigos reforçados com armas que a Rússia usa para enfraquecer a Ucrânia. São mísseis de cruzeiro de curto alcance poderosos, e a Ucrânia já mostrou há anos sua eficácia. Outros países sabiam disso antes de Putin invadir a Ucrânia. Além da França e Reino Unido, Itália, Grécia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também adquiriram mísseis Scalp ou Storm Shadow para seus arsenais. Como observação, essas 2 últimas nações podem entrar em cena mais tarde na guerra. Após a Operação Fúria Épica, que levou o Irã a atacar a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, esses países firmaram acordos de defesa de 10 anos com a Ucrânia. Esses países do Golfo precisam dos drones ucranianos e de sua experiência com os Shaheds. A Ucrânia recebe interceptores de mísseis, ajuda financeira e combustível em troca de sua experiência com drones. Mas o que o futuro reserva? Será que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita enviariam mísseis Scalp ou Storm Shadow à Ucrânia nesses acordos? Só o tempo dirá. Está claro que a Ucrânia se prepara para o longo prazo enquanto luta contra a Rússia. Voltando aos ataques em Donetsk, os mísseis Scalp da Ucrânia podem ter chamado toda a atenção, mas havia outra arma em ação no dia 14 de abril. Bombas guiadas aéreas GBU-39 também foram lançadas contra os depósitos de drones da Rússia.
Esse foi um ataque duplo da Ucrânia, e em mais de um sentido, como você vai descobrir em breve. França e Estados Unidos se uniram em um ataque que mostra a Ucrânia aproveitando ao máximo o equipamento ocidental, sendo a GBU-39 ideal para concluir o trabalho em alvos já atingidos pelo Scalp. Também conhecida como bomba de pequeno diâmetro, a GBU-39 é uma munição guiada de 113 kg ou 250 libras para todo tipo de clima, que usa GPS e INS para navegar até o alvo. Pequena e precisa, a GBU-39 é inteligente e pode ser transportada em grande quantidade por aeronaves. Seu sistema utiliza um compartimento inteligente para carregar 4 bombas, permitindo à Ucrânia lançar múltiplas cargas explosivas contra alvos a até 40 milhas náuticas. Elas também são baratas. Custando só $40 mil cada, a GBU-39 pode ser uma ótima opção após ataques com munições mais caras. É provavelmente isso que acabamos de ver em Donetsk. O Scalp destruiu a proteção que a Rússia havia construído para seus Shaheds, e as GBU-39 foram lançadas para terminar o trabalho. A Ucrânia calculou perfeitamente o momento desse ataque. O Estado-Maior da Ucrânia afirmou que o ataque visava reduzir as capacidades ofensivas da Rússia. É disso que a Ucrânia precisa agora, já que a Rússia lançou uma ofensiva de primavera que vai se estender pelo verão e provavelmente até o outono. Essa ofensiva visa principalmente tomar o cinturão de fortalezas de Donetsk, cidades essenciais para a Rússia controlar Donetsk e, assim, obter o domínio da região de Donbass, cobiçada por Putin desde o início da operação militar especial. O cinturão de fortalezas é difícil para a Rússia atacar. Estendendo-se de norte a sul pela rodovia H20, Konstantinivka-Sloviansk, trata-se de uma linha de fortificações com 50 quilômetros, 31 milhas de extensão. Por mais de uma década, a Ucrânia tem investido tempo e dinheiro no reforço das defesas do cinturão, tudo em preparação para os atos de agressão que viriam da Rússia. Após mais de 4 anos de combates, as forças de Putin agora podem atacar o cinturão de fortalezas. Soldados em terra já enfrentam tarefa difícil. Grande parte do cinturão de fortalezas fica em terreno elevado, dando à Ucrânia vantagem sobre os russos que avançam. Usando drones, a Ucrânia consegue ver esses soldados se aproximando e eliminá-los nas vastas zonas de morte que cercam as cidades do cinturão de fortalezas. Para a Rússia, enfraquecer o cinturão de fortalezas internamente é essencial para o sucesso da ofensiva de primavera. Os Shaheds teriam sido fundamentais. Esses drones de longo alcance poderiam ter sido lançados do aeroporto de Donetsk em direção ao cinturão de fortalezas, criando pânico e danificando as defesas da Ucrânia. Agora que os drones Shahed da Rússia em Donetsk se foram, desaparece também a esperança dos aliados de Putin de enfraquecer o cinturão de fortalezas antes de atacar. Eles enfrentarão forças ucranianas preparadas para eles a cada passo, pois a Ucrânia iniciou uma campanha de médio alcance contra a Rússia, afetando claramente a ofensiva da primavera. Antes de chegarmos a isso, mencionamos anteriormente que a Ucrânia executou um ataque duplo em mais de um sentido. Não foi apenas o uso de mísseis Scalp e GBU-39 que deixaria a Rússia em alvoroço no aeroporto de Donetsk. O ataque da Ucrânia em 14 de abril é importante por ser uma continuação do que já ocorreu no aeroporto. Isso piora muito para a Rússia. Você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar o botão e garantir que você nunca perca um dos nossos vídeos. Vamos voltar para 7 de março. Naquele dia, noticiou-se que forças ucranianas atacaram com precisão uma instalação de drones russos no aeroporto de Donetsk pela manhã. Desta vez, a Ucrânia atacou um centro que, segundo a United 24 Media, era usado pela Rússia para armazenar, preparar e lançar drones Shahed. Era uma instalação completa, destruída pela Ucrânia em um esforço coordenado entre suas forças de mísseis, artilharia terrestre e força aérea. Mísseis Scalp também participaram do ataque. Assim como o ataque de 14 de abril, eles usaram uma arma americana, mas não eram as GBU-39 em 7 de março. A Ucrânia destruiu o centro de Shahed russo usando mísseis Scalp e ATACMS. O uso dos ATACMS nesse ataque chamou atenção. Em agosto de 2025, veio à tona que os Estados Unidos criaram um novo sistema de aprovação para o uso dos ATACMS pela Ucrânia contra alvos russos. O sistema passava por várias aprovações e terminava com a decisão do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth. O Wall Street Journal disse que o novo sistema impediu a Ucrânia de usar os ATACMS contra a Rússia em quase todo 2025, pois seus poucos pedidos de ataque foram negados. Algo mudou até 7 de março. A Ucrânia voltou a usar ATACMS contra alvos russos, incendiando um centro de Shahed em Donetsk.
Os ATACMS são uma arma muito útil para a Ucrânia ter novamente em seu arsenal. Um míssil balístico de curto alcance, o ATACMS, pode percorrer entre 165 e 300 km, ou 102 e 186 milhas, dependendo do bloco utilizado. Rápido para escapar das defesas aéreas russas, o míssil pode ter ogiva de alto explosivo ou ogiva de fragmentação, capaz de lançar de 300 a 950 submunições sobre o alvo. Então, talvez tenhamos visto algo semelhante em 7 de março, ao que suspeitamos ter visto em 14 de abril. O Scalp penetrou, a arma de acompanhamento fabricada nos Estados Unidos foi destruída. E nós dissemos duplo ataque antes? Talvez devêssemos ter dito triplo ataque. Em 28 de março, a United 44 informou que a Ucrânia lançou novo ataque ao aeroporto de Donetsk. O alvo agora foram os lançadores móveis instalados pela Rússia, usados pelas forças de Putin para lançar drones Shahed contra cidades ucranianas. Este ataque foi diferente dos anteriores, pois foi feito pelo primeiro centro separado das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Em outras palavras, a Ucrânia enviou drones para destruir lançadores de drones, eliminando pelo menos 4 deles nesse processo. O que vemos é uma campanha para tornar o aeroporto de Donetsk, transformado pela Rússia em centro estratégico dos drones Shahed, totalmente inútil. A Ucrânia usa diversos tipos de munição para danificar o centro. Scalp e ATACMS oferecem poder de fogo capaz de destruir prédios inteiros. Bombas guiadas GBU-39 provavelmente estão sendo usadas em ataques subsequentes, que destroem drones e impedem a Rússia de reparar danos causados por mísseis ocidentais da Ucrânia. Drones são usados em ataques precisos contra lançadores e outros alvos semelhantes, impedindo que a Rússia utilize seu estoque reduzido de drones Shahed no aeroporto de Donetsk. Isso mostra a inteligência da Ucrânia. Ao atacar mais o aeroporto de Donetsk, aumenta a chance das forças russas recuarem e buscarem outro local para lançar Shahed, fora do alcance dos mísseis ucranianos. E se os locais de lançamento dos Shahed tiverem que ser recuados ainda mais, todas aquelas vantagens de poder lançar de locais mais próximos da Ucrânia que mencionamos anteriormente vão desaparecer. Voltando ao dia 14 de abril, quem acompanha os ataques ucranianos de médio e longo alcance contra a Rússia já deve suspeitar que destruir depósitos de drones em Donetsk pode não ter sido a única ação da Ucrânia naquele dia. Essas pessoas estariam certas. Outros ataques focaram alvos nas regiões ocupadas da Ucrânia, além do ataque principal aos Shaheds da Rússia. Na região de Zaporizhia, a Ucrânia lançou drones sobre a Azovska ocupada. Depósitos de munição nesse assentamento vinham sendo usados para abastecer soldados russos que tentam avançar em direção à cidade de Zaporizhia, mas agora eles não existem mais, pois os drones ucranianos os destruíram completamente. De volta a Donetsk, a Ucrânia também atacou Ozuf e Kulikivska. Novamente, depósitos de munição foram alvo, parte da estratégia da Ucrânia para enfraquecer a ofensiva russa na primavera. Destrua os Shaheds e paralise a estratégia de longo alcance da Rússia. Destrua os depósitos de munição e as tropas russas terão de lançar seus ataques sem munição, tornando-se alvos fáceis para os drones nas zonas de morte da Ucrânia. Isso faz parte de uma estratégia de desgaste que funciona bem para a Ucrânia em 2026. No campo dos drones de longo alcance, a Ucrânia está fazendo tudo o que pode para superar a Rússia em termos de número de drones lançados e do volume de alvos que esses drones atingem. A Rússia liderou a Ucrânia nesse aspecto durante quase toda a guerra, apostando nisso especialmente na segunda metade de 2025. No final desse ano, a Rússia estava lançando em média mais de 5.000 drones do tipo Shahed por mês contra a Ucrânia, atingindo 5.298 em outubro, 5.447 em novembro e 5.131 em dezembro. Isso foi um aumento notável no uso de drones pela Rússia contra a Ucrânia em relação ao início de 2025. Um padrão de escalada que continuou em 2026. O objetivo da Ucrânia é reverter esse padrão, por isso ataca Donetsk. A Rússia continua tentando e conseguindo escalar. Em março, a Força Aérea da Ucrânia disse que enfrentou 6.462 drones lançados pela Rússia, um número ainda maior do que vimos no final de 2025. Mas algo mudou. Na verdade, duas coisas. A taxa de interceptação da Ucrânia contra drones Shahed russos aumentou muito desde o fim de 2025. Dos 6.462 drones que a Rússia lançou em março, 5.833 foram abatidos antes de atingirem seus alvos, o que dá à Ucrânia uma taxa de interceptação de 90%. Lembre-se do que falamos sobre o aeroporto de Donetsk e sua proximidade com a parte não ocupada da Ucrânia. Ao tomar os depósitos de Shahed em Donetsk, a Ucrânia obriga a Rússia a lançar seus Shaheds de mais longe, aumentando as chances de derrubar esses drones.
Se a taxa de interceptação de drones da Ucrânia passar de 90% em abril, ficará claro que a estratégia está funcionando. A segunda coisa é justamente a última que Putin vai querer ouvir. O líder da Rússia tem dependido fortemente de drones de longo alcance para fazer o trabalho que suas forças terrestres não estão conseguindo realizar. O grande número de drones lançados pela Rússia poderia ser usado por Putin como ameaça à Ucrânia por anos. Não mais! O mesmo mês de março em que a Ucrânia atingiu sua taxa de interceptação de 90%, também foi o mês em que a Ucrânia saiu na frente na corrida dos drones de longo alcance pela primeira vez. O Ministério da Defesa da Rússia acabou se entregando sem querer ao informar que abateu 7.347 drones ucranianos durante o mês. Isso é bem mais do que a Ucrânia diz que a Rússia lança, e mostra que a Ucrânia já superou a Rússia em drones de longo alcance. A Ucrânia possui mais drones de longo alcance que a Rússia e já os utiliza. O ataque em Donetsk exemplifica essa nova vantagem no campo de batalha. Enquanto a Rússia intensificava sua campanha de longo alcance no final de 2025, a Ucrânia trabalhava arduamente no desenvolvimento de uma nova geração de drones de médio alcance, que lhe permitiria cobrir todos os aspectos do uso de drones. Drones FPV de curto alcance devastam soldados russos na linha de frente. Drones de longo alcance e híbridos de mísseis e drones estão atingindo profundamente o interior da própria Rússia, destruindo a máquina de guerra russa por dentro. E agora drones de médio alcance estão permitindo que a Ucrânia lance ataques contra posições russas nos territórios ocupados, sem precisar gastar drones de longo alcance mais caros para isso. Drones de médio alcance, mísseis ocidentais e bombas guiadas, todos com alcances parecidos, estão causando estragos na retaguarda russa. Ataques de médio alcance da Ucrânia atingem territórios ocupados nas regiões de fronteira da Rússia com mais frequência e força inéditas. Os números favorecem a Ucrânia. Ao atacar depósitos de drones russos em Donetsk, a Ucrânia agora aposta mais fortemente em uma vantagem com drones que antes era da Rússia. Outro ponto do que a Ucrânia fez em 14 de abril merece destaque. Os ataques da Ucrânia demonstram coordenação excepcional e crescente habilidade no uso de diferentes munições para causar máximo dano à Rússia. Isso ocorre em Donetsk, onde a Ucrânia usou mísseis e bombas guiadas para destruir depósitos de drones, além de drones para destruir depósitos de munição. Esses são vários métodos de ataque usados juntos, indicando alta coordenação entre departamentos das Forças Armadas da Ucrânia. Isso significa que a Ucrânia pode ampliar a abrangência de seus ataques, aumentando a pressão sobre as defesas aéreas russas. Onde posicionar as defesas e quais alvos elas devem tentar atingir? A Ucrânia está forçando a Rússia a responder essas perguntas em tempo real durante os ataques. Frequentemente, a Rússia espalha demais suas defesas aéreas, permitindo que a Ucrânia ataque vários alvos. Se concentrar em um, acaba deixando outros desprotegidos. As forças de Putin acabam ficando em uma situação sem saída. A Ucrânia só vai avançar nesse tipo de ação conforme aprimorar seus drones de médio alcance, até poder usá-los em mais ataques, junto com mísseis e bombas guiadas. Enquanto a Rússia enfrenta o que a Ucrânia lança nos céus de Donetsk, encara problemas maiores em terra. Já citamos como esses tipos de ataques de médio alcance enfraquecem a ofensiva russa na primavera em Donetsk. Há muitas evidências de que isso já está acontecendo. Algo está devastando as tropas russas como nunca, e os números mostram que a ofensiva russa colapsou antes de começar. Saiba mais em nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura dos últimos ataques da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.